que eu ande pelo vale da sombra da morte. Essas palavras de Davi retratam bem esses dias que estamos vivendo. Estamos andando em um vale escuro e a morte parece que está nos espreitando. Nunca perdemos tantos amigos, tantos parentes, conhecidos, desconhecidos nesse espaço de tempo tão curto. São milhares e milhares de vidas alcançadas pela morte a cada dia. O luto, que costumava ser uma experiência de dor muito particular, se transforma em uma experiência coletiva, quase universal. Todos choram ao mesmo tempo, todos choram pelo mesmo motivo. Estamos passando por um processo que jamais vivemos em nossa geração. Porém, precisamos lembrar sempre que nós não estamos sozinhos. Algo está sendo dito, você não consegue ouvir? Quando o mundo grita por não saber o que dizer, Deus está sussurrando em nossos ouvidos tudo o que nós precisamos aprender. Grande parte da humanidade não consegue ouvir, pois continua a depositar as suas esperanças na sabedoria humana, nas palavras de homens e mulheres que não têm a resposta que você busca, a resposta que você tanto precisa. Davi, ele aprendeu a ouvir o sussurro de Deus. Ele entendeu e aprendeu a viver sem temer o vale escuro, sem temer a sombra da morte. Por isso que ele diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Sabe por quê? Ele mesmo diz: porque, Senhor, Tu estás comigo. Essa pandemia, ela vai passar. Em algum momento a vacina vai ser descoberta, a vida vai seguir. Porém, a morte continuará sendo um problema para você. Se não pela Covid, será por meio de uma outra desgraça. Não há vacina capaz de livrar você desse medo. Mas agora eu quero lhe dar uma boa notícia. A morte, com seus pavores, já foi vencida. Quando Jesus baixou à sepultura, Ele removeu os terrores do sepulcro para aqueles que depositam nele a vida e a confiança. A morte, para esses, perdeu totalmente o seu poder. E quando ele subiu da sepultura, a sua vitória sobre a morte foi a nossa vitória. Por mais forte que seja esse terrível adversário, para aqueles que olharem para a cruz e buscarem a salvação de Jesus crucificado, suas garras, as garras dessa terrível adversário, não conseguirão retê-los quando Jesus chamar pelos seus nomes. Não tenha medo. Jesus venceu a morte para você. Ao ressuscitar no terceiro dia, Ele iluminou o vale que antes era escuro. Por isso agora, quando você estiver diante da morte, pode bradar com toda a força: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Contudo, graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, não tenha medo